Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e um dia transbordante da glória de Deus. Aleluia! Ai, que tremendo foi essa oração da madrugada. Vocês se preparem que o negócio vai ser manto. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Como que vocês estão? Obrigada, pastora Nani, querida. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Shalom, pastora Emily. Shalom, missionária Patrícia. Shalom, Cleide. Gente, coloca pra mim aí de onde vocês estão falando, de onde você é. Amém? Sua cidade. Coloca aí pra mim. Te conhecer um pouco mais, amém? Coloca pra mim de que cidade você tá falando, amém? Gente, nós estamos guerreando pelo Brasil contra o espírito de corrupção, o espírito de imoralidade sexual, né? O Brasil é a nossa nação e nós estamos orando também pra você que é de outra nação, tá? Então, nós estamos nessa campanha aí agora. Vai ser uns 7, 8 dias e depois nós vamos orar pelo resgate dos filhos e você vai apresentar todas as pessoas, né? Sobrinho, neto, o filho de uma amiga, tá? Não importa, pode ser qualquer pessoa que você venha, né, clamar. Então, é resgate, tá? Depois que a gente terminar do Brasil. E a do Brasil é muito importante você estar porque nós estamos orando por conquista de território. Certo? Muitas vezes as potestades, ela influencia aquele bairro e ela acaba influenciando a sua casa. Lógico, se você está orando, isso cai por terra, amém? Mas nós estamos desligando todo tipo de seta, todo tipo, amém? Deixa eu ver onde vocês colocaram aqui que são. Deixa eu voltar aqui no comecinho, vamos lá. Glória a Jesus. São Miguel do Araguaia, Joinville, Santa Catarina, Belo Horizonte, Parapuá, Porto Feliz, Maggi, Rio de Janeiro, Goiânia, Conselheiro Lafayette, Massachusetts. Oh, querida Verônica, profeta do Senhor, um beijo no seu coração. Ilhota, Santa Catarina, São Paulo, sou de Macapá, aleluia. Rio de Janeiro, São Félix, Bahia, glória a Deus. Minas Gerais, uhul, amém. Ibirité, Minas Gerais, aleluia. Juiz de Fora, Cidade de Limoeiro, norte do Ceará, Itajaí, Belo Horizonte, Catu, Bahia. Feira de Santana, Juquitiba, aleluia. Campinas, Campina? Acho que é Campinas, né? São Gertrudes, Fortaleza, Curitiba, Portugal, Caieiras. A Elzinha de Caieiras. Elzinha e o seu Vicente. São os nossos líderes aqui, que nós amamos muito. Pastora Kátia, Brasília. Aleluia. Novo Horizonte, Estado de São Paulo. Amém? Glória a Deus. Parnamirim, Maceió, Roma, Itália. Ó, gente, vocês são de todo lugar do Brasil e do mundo. Aleluia. Contagem. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Amém? Aleluia. Montemor, São Paulo. Glória a Jesus. Gente, a gente não sai levinho da oração da madrugada? A gente sai levinho. Você fala, oh, meu Deus, que manto, que tempo. Você sai assim, né? Eu orei para sair todo o peso, toda a seta, todo o dardo. Gente, a oração da madrugada, ela faz muito bem, né? Sorocaba, aleluia. Teresina, Piauí, glória a Jesus, amém? Gente, vocês são de todo lugar. Hortolândia, Vila Velha, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Indaial, Santa Catarina, Maggi. Uau, que Deus abençoe a cidade de vocês. Eu declaro que a cidade de vocês não pertence a Satanás. Ela pertence ao Senhor Jesus. E você é um representante do reino de Deus na sua cidade. E eu quero que você continue posicionado todos os dias na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? O seu posicionamento faz toda a diferença.
O seu posicionamento faz toda a diferença. Japão, Rondônia, Alcobaça, Bahia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Amém? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Pai, por essa nova campanha que nós iniciamos, orando pelo Brasil, pelos estados, pelas nações. Pai, eu venho aqui, Senhor Deus, pedir, Pai, mais autoridade no nome de Jesus, mais revelação da pessoa de Cristo e um mergulhar mais profundo na Tua presença. Senhor, eu quero declarar que esse devocional é o Espírito Santo quem rege ele, é o Espírito Santo que está à frente dele. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Senhor Deus, repreenda agora todo sono, toda distração, que o Senhor possa falar conosco de forma significativa, poderosa e sobrenatural. Amém? Abra comigo Isaías, capítulo de número 8. Amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 8. Aleluia! Vocês estão animados com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo. Isaías, capítulo 8. Nani, coloca para mim, fazendo favor. Isaías, capítulo de número 8. Tá? E aí a gente já vai começar a ler. Amém? Quero lembrar vocês que as nossas inscrições para a conferência Global Fire 2026 abrem em setembro. E vocês já fiquem atentos. Amém? Nós já estamos mexendo nos bastidores, né? Eu nunca fiz um lançamento tão antecipado. Então eu quero que vocês que querem estar dormindo na estância o ano que vem, se organizem rápido para você não perder, tá? O seu lugar, porque imagina, você quer ir na conferência, consegue comprar o ingresso, mas não consegue dormir lá. E, gente, o manto é dormir lá, o manto é madrugada. Não é só uma conferência de dia, é noite. E o ano que vem eu quero intensificar mais ainda. Quero colocar mais coisa ainda. Dormir, você dorme em casa, na glória, mas lá você vai viver esse manto. Amém? O Senhor falava para mim que muitas pessoas já estão gerando. Em setembro começa a consagração para esse grande evento. Amém? Aleluia. Vamos orar. Vamos começar aqui, tá? Vamos ler do 1 ao 4. A futura invasão da Síria. Então o Senhor me disse para quem? Para Isaías. Faça uma grande placa e escreva de modo bem claro a seguinte nome: Maher-shalal-has-baz. Já falo o que significa. Pediu ao sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jebequerias, 2 homens conhecidos por sua honestidade. Olha aqui, ó, caráter, ó. Que fossem testemunhas do que fiz. Então, deitei-me com minha esposa e ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Maher-shalal-has-baz. Pois, eu não sei se pronuncia assim, tá, gente? Pois, antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai e mamãe, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Aqui tem uma chave muito poderosa, tá? Na escola de profeta eu vou te dar uma aula disso, mas aqui eu vou te dar uma chave. Tudo que Deus pretende fazer no âmbito, tudo que Deus tem pronto no âmbito espiritual, nós precisamos manifestar isso de forma física, tá? Atos proféticos aceleram aquilo que Deus já estabeleceu. Então, isso aqui é um ato profético que o profeta está fazendo, tá? Para declarar juízo sobre um lugar. E Deus está usando o menino e o nome do menino. Esse nome, Maher-shalal-has-baz, significa rápido, despojo, pressa e veloz. É o significado, tá? Certo? Esse nome, ele representa uma advertência contra Israel. Mas
cá, por que precisou o profeta gerar um filho e o filho, antes de ter a idade de chamar papai e mamãe, ia vir o quê? Presta atenção. Pois antes que esse menino tenha a idade suficiente para dizer papai e mãe, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. O que eu quero dizer aqui para você, tá? Aqui, Deus queria decretar um juízo, tá? Deus queria trazer aqui, certo? Uma palavra, um sinal de juízo. Mas ele provocou esse sinal de juízo de forma física. O profeta concebeu um menino, que foi dado esse nome, que representava que antes dele falar papai e mamãe, tá? Aconteceria isso daí. Ou seja, isso é um ato profético, tá? O que eu quero que você entenda? Atos proféticos são coisas que você faz no natural, representando que já está pronto nas cortes celestiais, certo? Toda vez que você viu um grande profeta se mover, ele jogou algum alimento para representar a cura das águas maras, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Havia a sentença pronta no âmbito espiritual, mas precisava fazer o download. Outro exemplo, Elias com a viúva de Serepta. Já estava pronta a provisão, o milagre dela estava pronto, mas antes ela tinha que fazer o pão e dar a primeira parte para o profeta. Ou seja, eu vou dar a primeira parte daquilo que praticamente eu não tenho, certo? Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Tudo já está consolidado nas cortes celestiais. Quando nós somos proféticos, tá? A escola de profeta, ela é só final do ano. Ela é para todos. Porque você não vai só aprender a se mover no profético. Você vai aprender a ter um olhar de profeta para todas as coisas. E isso muda o norte da sua vida. Isso muda tudo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você quer acelerar algumas coisas na sua vida. Você pode começar a se mover em atos proféticos e a declarar coisas e fazer gestos, ações como se já tivesse. A viúva de Serepta, ela vai dar o primeiro pedaço de pão. Ela deu como se tivesse muito, porque só dá quem tem. Mas ela deu do pouco que tinha. E quando ela deu, o download da provisão vem, certo? Tá? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Aqui, comigo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu não estava gerando meus cachorrinhos? Não foi o acaso. O nome dos meus cachorrinhos chama Shekinah e Shalom. E eu passo o dia inteiro, Shekinah, Shalom. Shekinah significa manifestação da presença de Deus. E Shalom representa a paz. Agora imagina, eu estou o dia inteiro, Shekinah, Shalom. Eu estou falando, manifestação da presença de Deus, paz. Eu estou o dia inteiro falando isso diversas vezes. Então, quando eu falo, eu manifesto isso sobre a minha casa. Certo? Pegaram a visão? Então, por exemplo, Deus prometeu para você uma grande prosperidade. Talvez hoje você não vê isso nos seus armários. Então comece a falar: Deus, obrigada por esses armários fartos. Obrigada, Deus, por essa geladeira cheia de iguarias. Comece a agradecer por coisas que você não tem fisicamente, mas você já tem espiritualmente. Amém? Eu sou profeta, sou extremamente profética. Tudo, gente, eu vejo o profético, né? Então, Deus... Vocês vão pegar muito o cinto do profeta, então vocês vão aprender muito. Mas o que eu quero dizer para você? Você pode ser intencional e profético em tudo que você fizer. Amém? E se você sabe, Deus tem uma promessa para você, você pode ser intencional em fazer o download mais rápido, tá? Até o nome dos meus cachorros é profético, né, gente? Shekinah e Shalom. Gente, o Shalom, você fala com ele, ele começa a dormir. Ele é paz pura. Agora, Shekinah. Ah, Shekinah.
é a manifestação da presença, então ela é agitada, certo? Braba. Então vamos aqui comigo, certo? Vamos aqui do 5 ao 8 agora. Eu preciso terminar essa live um pouquinho mais cedo hoje. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá e com as águas de Siloé, que fluem suavemente. Grifa e águas de Siloé. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegraram com o que aconteceu aos reis de Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates. E o rei da Síria com toda a sua glória, a inundação fará transbordar todos os seus canais. Cobrirá Judá até o pescoço. Então, olha aqui uma inundação. Isso aqui não é provocado por uma potestade, um principado. Essa daqui está sendo ocasionada por Deus. Abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro. Ó, Emanuel. Então aqui, presta atenção. Então, mais uma vez, o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles rejeitaram e agora se alegraram com o que aconteceu aos reis de Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará sobre eles uma grande inundação. Então, existem juízos de Deus que vêm sobre a terra porque aquela cidade está pecando muito. Ou porque naquela cidade está tendo muita obra de feitiçaria. Mas, apóstolo, tem os filhos de Deus. Mas, gente, é como se fosse uma guerra. Então, se esses filhos de Deus não oram o suficiente, não jejuam o suficiente, infelizmente, o reino das trevas vai tomar de conta com o quê? Com trono, com oferendas, tá? E Satanás, ele ganha força, principalmente quando tem sacrifício de sangue. Quanto mais sacrifício de sangue tem numa cidade, através de oferenda, de bruxaria, de macumbaria, enfim, mais Satanás tem força. Então é mais ou menos assim, Sodoma e Gomorra estava pegando muito. Ali quase não tinha justo, era a família de Ló que foi tirada pela intercessão de Abraão. E Deus lançou fogo ali naquele lugar, tá? Então a ira de Deus vem e o juízo dele também vem, tá? Então o povo rejeitou as águas calmas de Siloé. Ou seja, o povo rejeitou a direção de Deus e preferiu o quê? Alianças políticas. Tá? O povo preferiu se corromper. E hoje, queridos, no nosso meio, toda vez que você se posicionar no Senhor Jesus, sempre vai ter propostas do próprio meio. E você vai falar assim: não, mas aqui é uma aliança de um outro pastor, de um outro cristão. Mas você deve orar antes de se unir ou fazer aliança com qualquer coisa, tá? Porque o Senhor te deu uma direção. Então, muito cuidado com o tipo de aliança. Tá? Então esse povo aqui preferiu as alianças políticas e como consequência, tá? O rei da Síria, tá? Que ele aqui representa o símbolo do inimigo, né? Do povo de Deus, ele vai invadir, ou seja, ele vai invadir e essas águas que vão inundar o rio Eufrates, vai submergir essas pessoas, né? É a representação o quê? Do ataque do inimigo ali naquele local, certo? Vamos pegar essa palavra aqui para nós. Quem rejeita a direção do Espírito Santo e se apoia em coisas, e se apoia em alianças humanas, se apoia, enfim, em se corromper, em se vender, infelizmente vai passar pelo caos, infelizmente vai passar por um deserto, infelizmente não vai ver a figueira florescer, certo? Eu quero que você anota aí agora, se você estiver anotando. Tem boleto espiritual. E se você está fazendo algo errado, você vai pagar ele. Não adianta. Os boletos espirituais existem. E se você está fazendo qualquer coisa errada, você vai pagar por isso, tá? O que é um boleto espiritual? É você brincar na presença de Deus, é você fazer as coisas de qualquer jeito, é você ser rebelde, é você isso, aquilo. A gente paga por todo o boleto. Por que quando você converte, aí você fala assim: nossa, eu tô passando uma tribulação, eu achei que a coisa ia melhorar. Por quê? Você se converteu, você saiu das garras do inimigo. Só que o inimigo vai falar bem assim: tá, mas você tá me devendo, porque eu te dei isso.
E o inimigo vai aprontar com você e você agora vai ter que pagar os boletos, que são os prejuízos que o próprio inimigo, tudo que o diabo te der com colher, ele te toma com concha. Ele te toma mais do que ele te deu. Então, por isso que quando a gente vem para Jesus, é aquele reboliço, é aquela... Mas, meu Deus, parece que era para estar tudo dando certo, agora tá tudo dando errado. É a fatura, é o boleto que chega, tá? Então, é normal. Só que esses boletos, uma hora ele muda. Por quê? Por que você está colhendo o boleto espiritual pesado? Porque você estava plantando semente ruim. Você estava sendo um joio, mas agora você quer ser trigo. E aí Deus está te transformando, quebrando o vaso. E agora Deus está transformando você. Só que uma hora você deixa de plantar coisa ruim e começa a plantar o fruto do Espírito. Sementes boas, começa a ter uma boa conduta. E aí a colheita muda. A colheita só muda quando a sua mente muda e o seu comportamento também. Tá bom? Vamos ler aqui agora comigo do 9 ao 10. Reúnam-se nações e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção, todas as terras distantes. Prepare-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Imagina, prepara para a batalha, mas vocês vão perder. Forte, né? Convoquem conselheiros de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégia, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. Eita, que é forte. Amém? Então, mesmo diante aqui da ameaça, o Senhor declara, né? Deus está conosco, o Emanuel, Deus conosco. Então, as nações, elas podem se juntar, elas podem conspirar, ela pode fazer o que quiser, Deus está conosco. E eu quero que você tenha essa mesma convicção. Ah, tem alguém te ameaçando, tem alguém te perseguindo, tem alguém te caluniando, tem alguém mentindo sobre você, Deus é com você. E Deus nos pesa na balança com os nossos inimigos. Chega uma hora que a taça da justiça, a taça da misericórdia de Deus, ela extravasa. E Deus fala, não, tá na hora de pesar essa pessoa. Então, queridos, quando você tiver um inimigo que está te perseguindo, ore por ele primeiro. Peça pela vida dele. Amém? Porque se você está fazendo as coisas certinho, se você está alinhado, Deus vai te justificar. Deus vai te justificar. Então não tenha medo de conspiração, não tenha medo de fofoca, não tenha medo... Você tem ministério? Sempre tem um que se rebela, um que se é dolorido e que... Enfim, ministério é algo cíclico. Tem gente entrando e saindo. Gente entrando porque não aguenta se posicionar e andar junto, se sente inferior, tem que sair para um ministério mais Nutella. Tem gente que se acha melhor, não quer se submeter à autoridade, tem que sair. Tem gente que veio para fazer rebelião, facção, usado por Satanás, tem que sair também. Mas tem gente que tem fome, abraça e esse continua. Mas ministério é cíclico, gente. E você que é um pastor almático, tira isso da sua cabeça. Você não é dono das ovelhas. Essa ovelha pertence ao Senhor Jesus. Você só está cuidando do rebanho para Ele. Amém? Então, eu preciso que você, como pastor, aprenda que a igreja é cíclica. Por quantas igrejas você já passou? Certo? Mas todas elas têm um mérito, têm o seu valor, têm a sua honra, porque alguma coisa elas semearam dentro de você. Amém? Então não tenha medo de conspiração, não tenha medo de mentira, não tenha medo de perseguição, tá? Você que é ungido do Senhor, a palavra de Deus é sempre a que prevalece, é sempre que vem com uma assinatura. Deus falando assim para você, olha, fique em paz. E eu tenho uma frase que eu me apego muito. Contra fruto não tem argumento. Pode falar o que quiser, mas o tempo mostra quem eu sou e que tipo de fruto eu produzo. Essa pessoa, às vezes, que se levantou dentro do meu próprio ministério falando mal de mim, daqui a pouco ela cai no mundo e cai mesmo. Ou daqui a pouco ela para de fazer o que fazia e eu continuo fazendo e ganhando alma e crescendo cada dia mais. Então, as pessoas falam, nossa, aquela pessoa falou tão mal da apóstola, mas ela tá no mundo, ó, parece que, meu Deus, até mexendo com coisa errada, tá? E a apóstola só cresce. Então, aquilo ali foi uma inverdade. O tempo mostra quem é você. O fruto diz qual é a qualidade de filho ou filha de Deus você é em Cristo. Amém?
Então, o que você precisa? Ser constante, tá? Não fica com um pé aqui, outro lá, se posiciona, sai do pecado, sai da mentira, sai da fornicação, sai da homossexualidade, sai do engano, sai do lesbianismo, sai da droga, sai da prostituição, sai dessas coisas e se posiciona. Jesus está às portas e a Bíblia diz que a porta é bem estreita e é poucos que vão passar por ela, amém? Então, quem está com Deus, quem está centralizado na presença de Jesus, não tem medo de ataque, não tem medo de difamação, certo? Então, queridos, se você não quer viver esse tipo de coisa, não evangeliza, não prega a palavra de Deus. Ontem o apóstolo estava dando aula no leadership e ele falava sobre o versículo que Jesus disse, eu não vim trazer paz. Mas em que sentido Jesus não veio trazer paz? Não é porque, ou seja, eu vou traduzir aqui na minha linguagem, não é porque você aceitou Jesus que agora todo mundo vai te amar. Não, pelo contrário, agora que você aceitou Jesus e está alinhado, quem não está nesse caminho vai ver você como um cheiro ruim. Você não vai ter um cheiro bom, porque a sua santidade confronta quem não está em santidade. O seu estilo de vida confronta quem não tem vida com Deus. E isso causa ira, raiva pelos próprios demônios, tá? Que estão dentro daquela pessoa ou influenciando aquela pessoa. Então, quando Jesus fala, eu não vim trazer paz, é no sentido quê? De comunhão. E a sogra será contra a nora. Então, se você acha que um dia as pessoas vão te amar, elas vão, pelo que você carrega, vão te admirar, mas tem muita gente que vai te odiar sem nunca ter trocado um oi com você. E nunca foi sobre você, é sobre o Espírito Santo e a presença de Deus sobre você e o demônio que está sobre aquela outra pessoa, amém? Certo? Vamos ler agora do 11 ao 15 comigo, tá? O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros, disse ele. Não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. E é a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá ele será pedra de tropeço. Rocha que os faz cair. Peraí. Confia no Senhor, se apega nele, ele vai cuidar de você. Mas tem juízo aqui para 2 lugares, tá? Que é Israel e Judá. Deus vai ser pedra de tropeço. E eu preciso dizer uma coisa. Tem o levante de Satanás. Lembra do testemunho que eu contei aqui pra você? Que o copo na casa da mulher tava caindo e ela falou assim, nossa, eu tô numa batalha espiritual. Aí o libertador tava indo pra lá e ele falou, não vai lá não, porque sou eu que tô fazendo essa bagunça lá pra essa pessoa voltar e me buscar, começar a orar de novo. Ou seja, Deus, quando ele tá cansado da má conduta de um lugar, de uma igreja, de uma pessoa, de uma nação, ele entra e ele se... Gente, o espírito que entrava em Saul, a Bíblia diz que foi autorizado pelo próprio Deus. Peraí, não foi porque o demônio entrou, não, tá falando que o próprio Deus permitiu que aquele espírito, os demônios, perturbassem Saul, para que quando Davi viesse tocar a harpa, eles batessem em retirada. Lógico, Saul abriu uma legalidade, ele desobedeceu à autoridade de Deus. Amém? Tá? Certo? Vamos continuar aqui no 14. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão e serão presos no laço serão presos no laço e capturados. No 16 agora, preserve os ensinamentos. Perdão, deixa eu só ver o que eu coloquei aqui, tá? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui.
No 16 agora, tá? Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor. Ele se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele minha esperança. E eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal de advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Ok? Então aqui, Isaías, né, sela o testemunho e a entrega da palavra aos discípulos ali e declara: eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, tá, são como sinais e maravilhas para Israel. Então você viu lá que esse filho, né, essa criança, representa o quê? Aquilo que ia acontecer, certo? Aquilo que ia acontecer ali com a Síria, tá? Então Deus está usando de algo natural para se concretizar, para representar aquilo que vai acontecer dentro do âmbito, né? Ou seja, aquilo que estava já fundamentado nas cortes celestiais, através desse ato profético, é como um download para se manifestar no físico, tá? Através de um ato profético, o nome do menino e esse decreto que antes dele falar papai e mamãe, tá? Aconteceria aquele juízo sobre aquele lugar, ok? Então, eu preciso dizer uma coisa para você. Você que tem promessa de Deus. O que Deus te prometeu? Conta para mim no chat. O que Deus falou que vai fazer com você? Você precisa entender que você precisa segurar nessa palavra. E você pode fazer o download disso de forma mais rápida. Amém? Deus falou que você vai ser um pregador global de nações. Então comece a pregar. Prega. No relento do nada. Comece a pregar. Comece a declarar: eu sou uma pregadora. Eu sou uma grande pregadora do Senhor Jesus. Amém? Se é segredo, você não precisa contar, tá? Pregar em prisões. Certo? Então já começa a declarar. Fala: Senhor, me dê as prisões mais difíceis de entrar, me dê acesso a esses lugares. Mas, Senhor Deus, eu não quero entrar lá só com a pregação, eu quero entrar lá com sinais, com maravilhas, com tudo aquilo que eu tenho direito, Senhor Deus, pelo teu santo nome, para que o teu nome seja glorificado. Escrever livros, comece já a escrever. Talvez você não vai escrever o seu livro agora, mas você precisa começar a escrever e tirar para fora. Amém? Certo? A sua casa, compra um chaveiro da sua casa. Eu já contei para vocês a história, né? Eu tinha um sonho de fazer uma viagem para o Ushuaia, de muitos anos atrás. E eu e o apóstolo, ano passado, nós não tínhamos pretensão de fazer essa viagem. Nós estávamos cansados de ministério, já tinha passado, tá? A questão da conferência, tá? E aí, no começo do ano, nós não tínhamos nem noção se nós íamos, talvez, viajar naquele ano. E o nosso sonho era o quê? Ir para o Ushuaia, fazer uma viagem grande de carro, ir até lá no final da Argentina e voltar. E eu lembro que no começo do ano, estava até a filha da pastora Jerusa aqui, numa outra casa. E aí a gente pegou e foi no centro de São Paulo. E quando nós chegamos no centro de São Paulo, eu fui naquelas lojas de cosmético que tem ali, eu não sei agora o nome, a gente entrou na loja de cosmético e eu não gosto de creme que gruda muito, tipo, né? Eu gosto de um creminho assim mais seco. E eu tava vendo, né, as blogueiras falando que tipo de creme se usa lá, porque é muito frio. E aí eu peguei. Eu podia ter comprado o creme e não falado nada, mas quando você faz um ato profético, você tá fazendo um download da sua promessa, é bom você falar, para ter uma testemunha. Deus ama, tá? Isso. Então eu podia ter comprado o creme e ficado calado. Eu falei: amor, esse creme aqui é pra nossa viagem do Ushuaia, porque faz muito frio e as blogueiras falaram que esse creme aqui é o bom. Aí ele olhou assim pra mim: mas como assim? Você tá comprando um creme? Eu falei: tô gerando. Se eu comprei o creme é porque a viagem tá pronta. Gente, um creme pra uma viagem, ou seja, é só uma faísca. Mas eu preciso te contar que em julho, se eu não me engano, do ano passado, do nada, meu esposo virou: eu acho que dá pra gente viajar.
E a gente não tinha programado muito tempo antes, porque é uma viagem que você deve programar uns 3 meses. E em 2 semanas, se eu não me engano, nós conseguimos organizar, comprar as coisas que precisava e conseguimos fazer essa viagem. Nós precisamos ser intencional. Fulano, tá vendo esse chaveiro? É da minha casa nova que o Senhor me deu. Ela é linda. Essa aqui é da porta da entrada. Você não precisa dar satisfação onde está a casa, que dia vai chegar. Fulano, você só precisa saber que Deus me deu uma casa e essa aqui é a chave. Eu não preciso te falar mais nada. A casa é linda. Deus, isso é materializar a sua fé, tá? Então, você tem uma promessa, tem como você acelerar isso, tá? Tem como você acelerar esse tipo de coisa, certo? Glória a Jesus. Eu não sei se foi, acho que foi a pastora Márcia que contou pra mim, que a Nani, desde muito nova, ela sempre foi muito sonhadora. E a Nani entrava em contato com a agência de viagem para Israel e pedia um orçamento sem ter, acho, condição nenhuma. A pastora Márcia, acredito que contou isso pra mim. Isso é gerar. Porque tem gente que tem uma escassez tão grande que não tem coragem de entrar em contato com uma agência para perguntar o preço. Mas a partir do momento que ela entra em contato, ela simula, mesmo que ela não compre, ela já está gerando porque ela deu um passo de fé. Amém? Então, você consegue entender como são as coisas? Tá? É exatamente. Gente, é igual você chegar numa loja que você não tem condição de comprar aquilo, fazer o orçamento. Hoje eu não vou levar, mas outro dia eu venho buscar. Você declarou profeticamente. Nós precisamos aprender a ser proféticos. Amém? Glória a Jesus, tá? Então aqui, nesse verso, vamos terminar aqui, tá, gente? Vamos aqui agora do 19, tá? Vamos comigo agora do 19 até o final, ok? Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui, o 19. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médios e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Olha isso aqui, gente. Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? 20 agora. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu e depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problema, angústia e o sombrio desespero serão lançados nas trevas. Amém? Então, presta atenção aqui, tá? O povo buscava consultar os médios, os mortos, ao invés de consultar Deus. E tem muito crente sem vergonha que, quando acha que Deus não está falando com ele, crente que não é posicionado, não é vocês não, acho que é o povo que assiste depois. Apertou, parece que Deus não fala, vai lá na cartomante, vai lá naquela mulher que lia a mão para ela, vai lá naquela cigana, vai consultar coisa que não presta. Gente, tem um pecado que Deus abomina. Amém? É você buscar saber do futuro ou da sua vida por uma entidade demoníaca. Isso é prostituição espiritual. Você está adorando, você está dando crédito a essa entidade. O pior pecado é a prostituição espiritual, é a idolatria. Você está indo ali porque você acredita que aquilo ali possa te ajudar. Certo? Vou contar uma história para você. Eu sempre fui selada por Deus, por mais que eu não tivesse intimidade com Jesus. Então eu fui batizada com 12 anos, né? Nas águas, com 21 batizada pelo Espírito Santo. E eu lembro que eu estava no final do hospital, tendo minhas práticas, estava muito mal, praticamente numa depressão, acredito que numa depressão. Uma amiga minha me chamou para ir num lugar que lia carta, e lá tinha falado para ela que ela ia ganhar na loteria. Ela era iludida e eu estava muito perdida emocionalmente, espiritualmente.
E como naquela época eu tinha o carro, ela andava comigo pra cima e pra baixo, eu sempre dava uma força pra ela. Falei, não, vamos lá. Botei ela dentro do meu carro e fui. Fui na intenção de sentar lá e a mulher falar comigo. Fui. Só que quando eu estou... Gente, eu quero que vocês entendam que era uma fase minha que eu tava bem perdida, tá? Não tinha esse encontro com Deus ainda. Quando eu desci do carro, que eu dei 2 ou 3 passos, eu já tinha fechado o carro. Ela tava uns 3 passos à minha frente, a gente ia tipo descer uns 100 metros e chegar no lugar. Deus falou comigo, não vai lá. Deus falou comigo, não faça isso. Parece que eu tinha escutado. E aí eu falei assim, fulana, ela falou o quê? Eu falei, eu não vou mais. Eu não vou, mas por quê? Eu falei, porque Deus falou pra mim não ir. Na hora, ela teve temor. E ela falou, então eu também não vou. Deus tem ciúme da gente. E você precisa aprender a escutar a voz de Deus. Amém? Tá? Toda vez que uma pessoa consulta o oculto, tá? Toda vez que uma pessoa dá credibilidade a pseudociências, tá? O que acontece, certo? O homem, ele se alinha com o ocultismo. O homem, ele se mistura com isso daí e ele abre uma legalidade na vida dele, tá? Gente, vocês sabem que eu mexo com libertação, tá? Alguém sabe um pouco aqui sobre o yoga? O yoga, quando a gente vai fazer um mapeamento espiritual, tem lá yoga. E muitas vezes você não sabe, por que o yoga abre legalidade? O yoga, tá? Ele vem de uma raiz hindu, ocultista. Cada movimento do yoga é um movimento consagrado a uma entidade demoníaca. Então, cada movimento do yoga é uma invocação de uma entidade demoníaca. E existe uma respiração no yoga, que é uma invocação da Kundalini, tá? Kundalini é um demônio. Não sei se você já viu umas terapias aqui. A Kundalini é uma entidade que imita o Espírito Santo dentro da igreja. Então tem gente que fala, o espírito de engano. É a Kundalini. É uma serpente que se aloja na coluna, uma serpente demoníaca, tá? Que se aloja na coluna vertebral de uma pessoa, certo? Então, o yoga, cada movimento é uma invocação de uma entidade e a respiração do yoga, tá? A respiração do yoga chama a Kundalini, chama essa aqui. Vai ter aí raízes de libertação, falar é uma energia sexual. É um demônio em forma de serpente que entra, tá? Entra ali e faz isso daí, tá? E no final tem lá o Ganesha, não sei o que, né? É igual, por exemplo, gente, às vezes tá ali o karatê. Qual que é o problema do karatê? Não é o exercício, não é. O karatê, ele começa com reverência ao mestre e ele termina com reverência ao mestre. E essa reverência ao mestre é uma adoração, tá? Então, eu quero que você entenda isso. E a gente não pode ficar consultando essas coisas, buscando esse tipo de coisa. Constelação familiar. Gente, tudo que não leva o nome de Jesus e tem uma característica de ser sobrenatural, tem demônio envolvido no meio. Pronto. Tá? Toda entrada ao sobrenatural que não seja através do nome de Jesus é feitiçaria. E o que Deus abomina? Feitiçaria. Certo? Se vocês quiserem, eu pego uma hora as práticas e explico o porquê para vocês, tá? É bom que eu melhoro o meu material lá, que aí eu coloco isso daí, tá? Porque o material lá, os meus mapeamentos só tem lá o nome, certo? Tá? Glória a Jesus. Vocês querem Seria interessante, né? Ok. Então, por isso que nós precisamos vigiar muito. Vigiar com quem a gente anda, vigiar os lugares que a gente vai, vigiar com quem coloca a mão na gente, tá? Então, muito cuidado, ok? Muito cuidado com o que você assiste. Gente, vocês fiquem atentos aos meus stories e vai chegar aí pra vocês, tá?
A imersão do DNA é uma imersão gratuita que eu estou dando como primícia para você participar. Você não vai conseguir reassistir ela, você só vai conseguir assistir ela ao vivo, tá bom? Pegou a visão? Que dia que é? É dia 9/8. Provavelmente vai ser lançada entre amanhã e entre depois. Você só vai precisar entrar e se cadastrar, tá? Nessa imersão, eu vou falar para você que muitas coisas entram pelo DNA. Dentro de uma faceta natural, nós estamos falando de corpo, aí vai envolvendo o corpo, audição, visão, tato, o que você viu, as memórias, certo? Depois nós temos alma, tá? Tudo aquilo que você discerniu, tudo aquilo que você sentiu, suas emoções, os traumas, como você sentiu. Depois nós temos o âmbito do espírito, tá? Depois nós temos o âmbito da mente. Tem muita gente que passa pela libertação, mas não consegue viver renovação da mente para alcançar o propósito que Deus tem. Para isso, tem que trabalhar dentro dos 4 pilares, que é, primeiro de tudo, corpo. Tem áreas na sua vida que você só vai ser liberto se você mudar a sua alimentação. Tem áreas da sua vida que você só vai conseguir vencer. Queridos, tem alimentos que influenciam muito na nossa preguiça, na nossa falta de ânimo. Então, tem coisas que nós só vamos conseguir vencer se nós mudarmos, tá? É a unção da águia. Então, eu vou explicar isso para vocês, certo? Então, tem muita coisa que interfere sim. Amém? Glória a Jesus. Vou trazer algum esboço para vocês nessas próximas lives. Gente, um beijo no seu coração. Preciso terminar hoje um pouquinho mais cedo, tá? Amo a vida de cada um de vocês. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas. Fiquem atentos a todos os nossos stories, aos grupos. Nós vamos mandar esse link. É gratuito, mas você tem que se inscrever com um e-mail que você tem acesso e o teu telefone certinho. Veja se está certinho, porque o link não vai chegar em um grupo. Vai chegar diretamente para você, ou no seu celular, ou no e-mail. Por isso que você tem que saber o e-mail e tem que colocar o número certinho, porque vai chegar ali pela plataforma para você. E aí você vai acessar diretamente. Estou com uma plataforma nova, tá? Então vai ser assim a partir de agora, amém? Um beijo no seu coração, ama a sua vida, se preparem para viver um tempo extraordinário de Deus.